Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Sejam todos... Olá amigos e amigas, muito boa noite. Você está ligado na nossa rádio DX, começando a nossa programação na noite de hoje, dia 22 de março de 2024. Na produção e apresentação, Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Hoje teremos a participação do nosso saudoso amigo Daniel Camporini e também vamos ter várias informações de ex, vamos ter algumas escutas realizadas recentes, vamos ter também aí na programação horários e frequências das emissoras nacionais e internacionais, como também quais são as emissoras que podemos ouvir das 0 hora até 1 UTC, ok? Então vamos trazer aí, vamos fazer esse garimpo dessas emissoras internacionais que transmitem nesse intervalo de horário. Ok, amigos? O nosso programa Boletim DX tem na sua edição hoje o número 155, ok, amigos? Então, programa Boletim DX, edição de número 155. Vamos dar sequência à nossa programação. Seja muito bem-vindo. Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Do DX Clube Sem Fronteiras. Sejam todos muito bem-vindos à nossa... Essa é a sua rádio. Ligada em você. Melhor programação. O que você merece. La radiodifusión alemana durante la Segunda Guerra Mundial desarrolló un departamento dentro del servicio exterior de la radio pública que recibió el nombre de Bureau Concordia. Este estaba encargado de las transmisiones secretas y clandestinas dirigidas a cuanto enemigo se les presentara por delante. 4 de estas emisoras tenían como blanco a Gran Bretaña y estaban orientadas a diferentes segmentos de la sociedad británica. Para la producción de estos programas se reclutaron a locutores británicos, ya que de ese modo los programas lograrían un formato coloquial. El primero de estos programas, y podemos decir que era el más ambicioso, fue el llamado New British Broadcasting Station, que comenzó a emitirse en febrero de 1940, con media hora de duración en los 5.925 kilociclos de la onda corta, longitud de onda de los 50,63 metros, desde estudios ubicados en la Casa de la Radio, los que después fueron trasladados a instalaciones del Estadio Olímpico de Berlín. El principal responsable ante el micrófono de estas transmisiones fue un inglés llamado Leonard Banning, nacido en St. Albans, Inglaterra. Fue uno de los locutores británicos de las transmisiones de la propaganda nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Banning fue un maestro de escuela que se involucró en la política del ala derecha inglesa. Se unió al Partido Conservador, donde se convirtió en uno de sus organizadores, y posteriormente se unió al Partido Fascista Británico, trasladándose a la ciudad de Londres y colaborando en la edición del periódico Blackshear, que publicaba la organización. En 1939, Banning se traslada a Alemania cuando es contratado como maestro de inglés en la ciudad de Düsseldorf. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, intentó salir de Alemania para regresar a Inglaterra, pero fue detenido por la Gestapo. Sin embargo, cuando se enteraron que antes de iniciar la guerra había pertenecido al Partido Fascista Británico, no solo no fue internado en un campo de prisioneros como otros civiles extranjeros, también se les permitió vivir sin restricciones en Berlín, a condición de que trabajara como locutor en el servicio exterior de la radiodifusión alemana. A principios de 1940, Banning comenzó a trabajar para la unidad New British Broadcasting Station, una de las varias emisoras creadas por el Bureau Concordia. This is the New British Broadcasting Station, operating on 5,925 kilocycles and on a wavelength of 60.63 meters. You will hear it again at 10:30 p.m. tomorrow. Have you ever given any thought to the fate of your children? I mean, those who are old enough to have some idea of what is happening, but not old enough for military service. You realize that the government's evacuation plan, or should one say their complete collapse, may have a profound effect on your boys and girls in years to come.
Do you remember how in the month before last September our people were lashed into a frenzy of neurosis by the ARP, so that when we declared war, even the Prime Minister thought it advisable to hide in a cellar for half an hour? In fact, when the Germans did not arrive to bomb London out of existence, there was a feeling of something very like disappointment amongst those who had organized the scare. However, the plans for evacuating mothers and children were put into operation even before the war started. Major generals were given the task of escorting the children to unknown destinations. The disorganization and the chaos which set in would be very difficult to describe, but it is doubtful if in the whole history of Muddle there has ever been such a classical example of confusion. Either through bad organization, through negligence, or through malice, the position of the children became such that they began returning independent. Banning fue inicialmente muy entusiasta en su trabajo, siendo descrito por un colega como una gran fuerza impulsora dentro del organismo. En el aire usó los seudónimos de John Brown o William Brown. Al principio se le permitió una total libertad de expresión en diálogos improvisados y expresados con un tono de total familiaridad, aunque algún tiempo después esta libertad se le fue reduciendo lentamente debido a la presencia del Dr. Erich Hetzler, quien ejercía la censura sobre el material transmitido. Finalmente fue obligado a leer los guiones preparados por William Joyce, más conocido como Lord How-How. Un compañero de Banning, Kenneth James Gilbert, discutió con guardias de las SS y fue enviado a un campo de prisioneros para cumplir una condena de 5 meses de trabajo forzados. A su regreso, el aspecto demacrado de Gilbert fue utilizado por Hetzler como una terrible advertencia para aquellos locutores que no obedecieran sus órdenes. El efecto en Banning fue muy profundo y el desgaste psicológico lo mostraba verdaderamente desilusionado, temeroso, casi loco y totalmente desgastado por el esfuerzo, lo que lo obligó a abandonar esas tareas. Este es Banning en una de las últimas transmisiones. 70% of the national income had been spent on the war. This year, the cost of the war had meant 126 quid per head of the population. Now that gives us something to think about. We all know that this war has cost thousands of millions of pounds. And the great mystery is, where did all the money suddenly come from? In peacetime, there was never any money for vitally needed projects for the good of the nation. But when there is a war, as if by magic, the money suddenly becomes available. Why is that? Because the big bosses control the money. They control the banks which control the full flow of money. It's mostly debt. That's to say, it only exists on paper. But they can juggle about with it as they please. In peacetime, they don't think it's worth their while to release more money. Profits can often be made better when money is tight. Scarcity means high prices. Poverty of the millions means millions for the profiteers. That's why they've always arranged things so cutely, so that the poor stay poor and the rich get even richer. Las transmisiones de esta emisora se mantuvieron activas casi hasta el final de la guerra, desapareciendo del aire a finales de marzo de 1945, y cuando ya la mayoría de las estaciones transmisoras alemanas habían sido destruidas por los bombardeos, quedando activas únicamente Radio Hamburgo y Radio Stuttgart, que serían luego capturadas y empleadas por los aliados. Después de finalizada la guerra, el 3 de noviembre de 1945, Banning regresó a Inglaterra, donde es detenido en el aeropuerto de Croydon y llevado a juicio por trabajar para la propaganda enemiga, donde finalmente es declarado culpable en 5 de los 7 cargos presentados, cuando el fiscal presentó como testigo a uno de los técnicos alemanes que realizaban las grabaciones, recibiendo el 22 de enero de 1946 una sentencia de 10 años a trabajos forzados. La fecha de su liberación y su vida posterior son actualmente totalmente desconocidas. Posteriores a la New British Broadcasting Station fueron puestas en servicios las emisoras El Desafío de los Trabajadores, que tenía una falsa orientación socialista, Radio Caledonia, que tenía como blanco primario a la sociedad escocesa, ambas saliendo al aire en julio de 1940, y finalmente la llamada Movimiento de Paz Cristiano, monitoreada por la BBC a partir de agosto de 1940. Desde Munro, Buenos Aires, Argentina, les habló Daniel Camporo. Olá, amigos e amigas e queridos ouvintes.
Acabamos de ouvir aí a participação do nosso saudoso amigo Daniel Camporini, trazendo informações sobre a New British Broadcasting, ok? Mas vamos às primeiras informações de hoje. Lembrando que você está ligado na nossa Rádio DX, programa Boletim DX, edição de número 155, ok? Bom, amigos, vamos começar sobre uma notícia que já vem há alguns anos, trazendo aí informações sobre a questão do 5G e o que vem por aí. Comece a preparar sua rádio para o 5G. Todos sabemos que o modelo de rádio utilizado no Brasil é baseado no sistema de rádio estadunidense, que foi adotado na década de 30 e performatizado na década de 60. Assim, muitas das coisas que acontecem na América do Norte, lá nos Estados Unidos, refletem no que irá acontecer aqui no Brasil. Com o advento do 5G, ou do 5G, mais pessoas estão voltando a ouvir rádio via internet em seus aparelhos de celular, via Alexa, nos carros e nos novos fones de ouvido que vêm com aplicativos de internet. Enfim, uma nova revolução que está surgindo e o rádio caminhando no sentido de abraçar tudo isso. É inegável que o rádio tem uma capacidade de mudança e de moldagem a novos veículos incrível. Essa rapidez em assimilar e em estar próximo das pessoas é que torna um rádio tão forte como vem acontecendo desde o início da chegada da TV, não só no Brasil, mas nos 4 cantos do planeta. Algo que está acontecendo é que os responsáveis pela distribuição de mídia estão percebendo que precisam de veículos mais robustos, onde possam mostrar seus produtos, e veículos que tragam confiança, e nesse ponto é que o rádio aparece com o percentual de valor gasto com mídia nos Estados Unidos ter aumentado desde a pandemia e diminuído na internet. É uma boa notícia? Sim, mas para quem já estiver preparado para os próximos 5 anos, vamos ter muitas mudanças, vamos ter a abrangência do rádio cada vez mais nas mídias sociais, ou seja, o rádio vem se reinventando a cada dia. Então, para nós amantes do rádio, quer seja pelo físico, quer seja pela internet, por aplicativos, quer seja como for, o rádio estará sempre presente para aqueles que amam rádio em todas as suas plataformas. Ok, amigos? Então, excelente notícia aí, que o rádio a cada dia vem se reinventando desde o surgimento da TV, lá pelos idos de 1950. Ok? E sabemos que o rádio, ele trouxe, aliás, a TV, na verdade, até peço aí equívoco da informação, mas a TV, quem fez a TV, os primórdios da TV, era o pessoal que trabalhava no rádio. Ok? Então, a TV é formada por sua base, todas de comunicadores do rádio. Então, o rádio aí, ele foi o primordial, foi o primeiro, foi o encabeçador aí das comunicações televisivas, não só no Brasil, mas mundo afora, ok? Bom, outra informação interessante que eu quero trazer aqui para os amigos é que todos nós radioescutas, DXistas e também radioamadores sabem muito bem utilizar o código SINPO. Entretanto, alguns ainda, até veteranos, não conhecem a informação de quem foi o idealizador, onde surgiu.
em que ano foi e o porquê da criação do código SIMPO. Para os novatos, os recém-chegados nas ondas do rádio, no DX, na rádio escuta, vão aprender agora quem foi o principal idealizador da criação do código SIMPO. O código SIMPO foi idealizado por Gustav Georg Thiel, da Deutsche Welle, oficializado em 1948 pelo IRCC, ou seja, pelo Comitê Consultor de Rádio Internacional. Acredito que seria essa a tradução mais apropriada, o IRCC, ou International Radio Consulting Committee. Bom, mas aí a regulamentação só veio em 1959 pela UIT, União Internacional de Telecomunicações, e adotado por quase todas as emissoras de rádio internacionais. Ele é um conjunto de tópicos avaliativos utilizados pelos radioescutas e técnicos da radiodifusão para calcularem a recepção de uma determinada emissora de rádio em sua base de escutas. Esta avaliação não é resultado de medição através de qualquer aparelho, e sim pelo critério auditivo pessoal do radioescuta. Através de sua sensibilidade e senso crítico, ele determinará notas para os 5 tópicos, que são as letras, avaliadores do sinal que está captando. A descrição SINPO, ou Sierra, Índia, November, Papá, Oscar, é o acrônimo para as seguintes palavras da língua inglesa: signal, que é o sinal, que é a letra S, ou Sierra. A primeira letra indica a intensidade, ou seja, a potência do sinal da emissora que chega até a localidade onde está o receptor, sendo interpretada pelo senso auditivo do radioescuta. Esse tópico é o de maior interesse das emissoras, pois elas podem avaliar como o seu sinal está sendo captado em diversos pontos do mundo. A letra I, ou Índia, interferência, ou interference em inglês. Esse segundo tópico se refere às interferências produzidas por emissoras próximas ou na mesma frequência. Não pode ser levado em conta as interferências causadas pela atmosfera, rede elétrica ou eletricidade estática. Aqui também podemos até incluir nesse item a questão das redes elétricas que o pessoal coloca nos muros, como também energia, ou seja, como também as interferências da internet, ou seja, dos roteadores, e também de algumas lâmpadas fluorescentes. Ok, amigos? O N, noise, ou ruído, que é a terceira letra, ou N, November. A terceira letra faz menção aos ruídos que são transmitidos pelo espaço. Eles são classificados como ruídos de origem natural, relâmpagos e descargas atmosféricas, e de origem tecnológica, causando por aparelhos eletrônicos em funcionamento, propagandas luminosas, reatores de lâmpadas fluorescentes, dimmers, lâmpadas de LED, ignição de veículos, etc. Bom, amigos, como eu havia frisado na interferência, mas aí ela entra como ruído, ok? Peço aí perdão pelo equívoco. Eu pensei que não tinham incluído aqui na informação. Mas então, só recapitulando, a interferência, que é a segunda letra, refere-se a interferências produzidas por emissoras próximas ou na mesma frequência, e não pode ser levado em conta as interferências causadas pela atmosfera, rede elétrica ou eletricidade estática.
Essa vem para a terceira letra, que é o ruído, que é a letra N, ok? Então, na terceira letra, só reformulando, que são os ruídos que são transmitidos pelo espaço. São os classificados como ruídos de origem natural, relâmpagos e descargas eletromagnéticas. Também de origem tecnológica, causados pelos aparelhos elétricos em funcionamento, propagandas luminosas, que são inclusive os grandes holofotes, mas tem o termo painel de LED, que são aqueles painéis luminosos, reatores de lâmpadas fluorescentes, dimmers, lâmpadas de LED, ignição de veículos, entre outros, ok? E aí entra justamente a questão da interferência dos roteadores de internet. É um incômodo gerado em lugares muito próximos de onde estamos ouvindo. Existem muitas causas possíveis desse tipo de ruído, desde a mais simples, máquina elétrica, até lâmpadas fluorescentes, propagandas iluminadas, etc. Dores de cabeça causadas por cliques contínuos são frequentes se estiver usando fones de ouvido. Não se leva em consideração os ruídos produzidos na residência no radioescuta, por se tratarem de ocorrência local. Vamos para a quarta letra, que é o P ou papá, que é a Propagation Disturbance, ou distúrbios da propagação. O penúltimo tópico avalia a intensidade da perturbação, que é o fading, ou fading, de sinal da emissora que se manifesta no espaço, ou no receptor, aliás. Ou seja, o sinal se apresenta no rádio de forma bamboleante. É um fenômeno muito comum nas ondas curtas, ok? Então, aí mostra a propagação, ou os distúrbios da propagação, vem aí com a intensidade de perturbações, que é o fading, ou fading, ok, amigos? Então, são fenômenos comuns nas ondas curtas. O fenômeno apresenta no rádio de forma bamboleante. Vamos para a última letra, que é o O, ou Oscar. Overall Merit, ou avaliação entre os fatores. A última letra do código é uma apreciação do conjunto dos 4 tópicos avaliados. Cada uma das letras faz referência a um fator preponderante na qualidade da recepção das ondas sonoras do aparelho receptor. Portanto, o esquema de notas possui aí as seguintes referências. Podemos ler da seguinte informação, da seguinte forma. Escala de classificação. Temos 1, 2, 3, 4 e 5. Onde aí a gente acrescenta o sinal, a interferência, um ruído, o distúrbio e a avaliação entre os fatores, ou seja, S, I, N, P, O, que é justamente simple. Na escala 1, quase inaudível. O sinal pode estar quase inaudível, a interferência é extrema, o ruído é extremo, a propagação é extrema, o que é o distúrbio da propagação é extrema, e também a avaliação entre os fatores é quase inaudível. Então é uma péssima audição, você não consegue ouvir nada, sabe que ali é a frequência, o horário é aquele, a emissora é aquela, mas você não consegue ouvir. Escala de classificação 2, que significa que o sinal está fraco, que a interferência é severa, que o ruído é severo, que o distúrbio da propagação também é severa e que o sinal, ou seja, a avaliação dos fatores, ele é fraco. Na escala 3, já é um sinal justo, ou seja, médio. A interferência ela é moderada, o ruído também é de forma moderada,
um ruído moderado, o distúrbio da propagação moderado, certo? E também a avaliação entre os fatores, ele é justo, ou seja, uma escuta média, ok? Na escala de classificação 4, ela é muito boa, o sinal está muito bom, ele tem uma interferência leve, tem um ruído leve, o distúrbio da propagação também é leve, e o sinal, ou seja, a avaliação entre os fatores, é muito bom o sinal. Então você consegue ouvir quase igual a uma transmissão FM de sua cidade. Na escala de classificação 5, o sinal chega excelente, a interferência nenhuma, um ruído nenhum, o distúrbio da propagação também não tem, ou seja, é nenhum, e a avaliação dos fatores é que a escuta é excelente, ok? Então, essa é a escala. Lembrando também que algumas emissoras apenas solicitam o SIO, ou seja, o sinal, a interferência e a avaliação entre os fatores. Então, você apenas vai informar os 3 fatores. Eles não querem saber do N nem do P. Então, nem o ruído, nem o distúrbio da propagação. Eles querem saber se o sinal está ok, se tem ou não interferência e qual a sua avaliação geral dos 2 quesitos. Certo, amigos? Então, lembrando que o 1 é quase inaudível no sinal, o 2 é fraco, o 3 é justo ou médio, o 4 é muito bom e o 5, o sinal é excelente. O 1 na interferência é extrema, o 2 é severo, o 3 é moderado, o 4 é leve e no 5º a interferência não existe. No ruído, o 1 é extremo, o 2 é severo, o 3 é moderado, o 4 é leve e o 5 é nenhum. Para o distúrbio da propagação, que é o P, o 1 é extremo, o 2 é severo, o 3 é moderado, o 4 é leve e o 5 não existe distúrbio da propagação. Aqui na avaliação entre os fatores, o 1 é quase inaudível, o 2 é fraco, o 3 é justo ou médio, o 4 é muito bom e o 5, a avaliação geral da escuta é excelente. Ok, amigos? Então fica aí mais essa informação e só reforçando. O código SINPO foi idealizado por Gustav Georg Thiele, da Deutsche Welle, que foi oficializado em 1948 pelo IRCC, International Radio Consulting Committee, e regulamentado em 1959 pela UIT, União Internacional de Telecomunicações. Ok, amigos? E aí vem sendo adotado desde então por quase todas as emissoras de rádio internacionais. Bom, amigos, agora vamos ouvir aqui a participação do nosso amigo Pedro Sedano, da Associação Espanhola de Rádio Escuta. Em sequência, voltamos com mais informações de X. Você está na nossa Rádio DX, programa Boletim DX, edição de número 155. Amigos y amigas, sean bienvenidos al informe mensual de la AER de la Asociación Española de Radio Escucha. Antes de nada, les recordamos que las frecuencias que citemos son kilohercios, mientras que las horas son UTC, es decir, están referidas al tiempo universal coordinado. Además, deletrearemos parcialmente algunas direcciones usando el alfabeto internacional de deletreo. Y ahora sí, comenzamos con la Pacific Asian Listener Guide,
una guía de radio de la zona de Asia y el Pacífico que se publicó por primera vez en el año 2001. Cuenta con una nueva actualización correspondiente al mes de enero de 2024, que en esta ocasión consta de 451 páginas en formato PDF, que contiene información de más de 3.000 emisoras de 44 países en onda media y larga de la zona, con datos de las transmisiones, potencia, frecuencia, distintivos de llamada, horarios, idiomas, etc. Además, contiene 2 listados, uno ordenado por frecuencias y otro por países, y también incluye un listado de radiobalizas. Se puede descargar de forma totalmente gratuita visitando la página web www.radio, deletreamos Hotel Eco, Romeo India, Tango Alfa, Golf Eco.com. Desde Sri Lanka, la SLBC, la Sri Lanka Broadcasting Corporation, emite diariamente hacia el suroeste de Asia, en bengalí, de 0030 a 0100 en 11.905, de 0200 a 0230 en hindi por la misma frecuencia y de 1630 a 1830 en 11.750 en Sinhala con una potencia de 125 kilovatios. Los informes de recepción correctos, a los que se puede adjuntar un archivo corto de audio, son confirmados con QSL electrónica en la siguiente dirección: Victor.deletreamos Golf Oscar Oscar November Eco Tango India Lima Lima Eco Kilo Eco @gmail.com. Por su parte, la Radio Nacional de Angola continúa emitiendo en su frecuencia habitual de 4.950 con programas en portugués las 24 horas del día. Se pueden enviar los informes de recepción al siguiente correo electrónico. Deletreamos Romeo November Alfa @romeonovemberalfa.alfa Oscar. Y Radio Educación, la primera emisora educativa y cultural de México, en este año 2024 celebra el centenario de su fundación. Es la única emisora mexicana que emite actualmente por onda corta y se la puede escuchar en los 6.185 de 2300 a 0500. Es muy buena verificadora y los informes de recepción se pueden enviar a la siguiente dirección electrónica: informes@radioeducacion. Deletreamos Eco Delta Uniform. Mike X-Ray. Por último, no olviden que pueden oír y leer este informe en radio.aer.org.es y que todos sus programas diexistas favoritos los pueden escuchar en la web programasdx.com, donde hay un total de 10 programas disponibles. Además, si quieren contactar con nosotros, lo pueden hacer en el correo contacto@aer.org.es, así como en nuestra web Estimados amigos y amigas, sean bienvenidos al informe mensual de la AER de la Asociación Española de Radio Escucha 73. Y antes de nada, les recordamos que las frecuencias... Amigos, acabamos de ouvir aí o nosso amigo Pedro Sedano com algumas informações interessantes sobre aí a programação também de emissoras internacionais. Ok? Mas vamos aqui já mandar alguns abraços para os amigos, ao Kleber Valente, lá do Canto do Buriti, lá no Piauí, ao nosso amigo Pablo Bernardoni, lá por Vila Velha, no Espírito Santo, ao Marcos Álvares Barbosa, lá por Recife, Pernambuco, ao Rogério Krieger, lá por Nova Prata, no Rio Grande do Sul, ao nosso amigo Luiz Tadeu, lá por Porto Alegre, também no Rio Grande do Sul, ao nosso amigo Carlos André, aqui por Caruaru, Pernambuco, ao nosso amigo Marcos, também aqui por Caruaru, Pernambuco, ao nosso amigo Wesley Ludick, lá de Cacoal, em Rondônia, ok? Seja muito bem-vindo, muito boa noite ao amigo, ao nosso amigo Francisco Jackson, lá por São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Aqui também o nosso amigo o Emanuel Duarte, lá por New Bedford, Massachusetts, nos Estados Unidos. Deixa-me ver quem mais por aqui.
a nuestro amigo Martín Herrera desde México. Muy buenas noches, seja muy bienvenido a nuestra programación. También a nuestro amigo Rafael Grajeda desde México. Dino Blois desde Flórida, Estados Unidos. Muy buenas noches. Ao nosso amigo Bartolomeu, lá por Hidrolândia, no Ceará. Também ao nosso amigo Samuel, também lá por Fortaleza, no Ceará. Ao Rodrigo Walter, também por Fortaleza, no Ceará. Nosso amigo José Claudino, lá pelo Piauí, Teresina, mais precisamente. Também o nosso amigo William, lá por Teresina, no Piauí também. Ao nosso amigo Augusto César, lá por Fortaleza, no Ceará. Ao nosso amigo Abigail, desde México também. Deixa-me ver o que mais por aqui. Ao nosso amigo Renato, lá por... Deixa ele só confirmar aqui. Renato é Goiás. Depois, Renato, só confirme aí, por gentileza, se é Goiás ou é Brasília, ok? Que aí bem pertinho na divisa. Ao nosso amigo Cassiano Alves Macedo, lá por Suzano, São Paulo. Ao nosso amigo J. Moura, ex-apresentador do programa Encontro DX da Rádio Aparecida, como também ao nosso amigo Cassiano Alves Macedo, também ex-apresentador do programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Nosso abraço também, o nosso alô vai para o amigo ouvinte Orton Marcos, lá por Formiga, Minas Gerais, como também o nosso amigo Oswaldo Beruto, por Belo Horizonte, Minas Gerais. E por que também não mandar o nosso abraço ao Danilo Nonato, também lá por Ouro Preto, Minas Gerais, muito boa noite. Ao nosso amigo César Rezec, por Salvador, na Bahia, muito bem. Ao nosso amigo Cefas César, lá por Extremóis, no Rio Grande do Norte, muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Ok, nosso amigo aqui Bartolomeu, lá do Ceará, está agradecendo aí o abraço. Ok, amigo, muito boa noite, seja bem-vindo à nossa programação. Ao nosso amigo, mandando abraço ao nosso amigo Paulo Prats, lá por Palmeira do Tocantins, no Tocantins. Muito bem, sejam muito bem-vindos. Ao nosso amigo Hugo Tinhalves, lá por Arapoti, no Paraná. Ao Luiz Gonzaga, lá por Curitiba, também no Paraná. Ao Neuci Remendibindar, pela cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Tem um amigo que está nos escutando lá em Montreal, lá no Canadá, mais precisamente na cidade de Quebec. Ok, deixa-me ver quem mais por aqui. Nosso amigo Gernen Dantas, lá pela cidade de Cajazeiras, na Paraíba. Ao Herblay Ramos, por Joinville, Santa Catarina. Também o nosso amigo Ivanildo Dantas, lá por Joinville, também Santa Catarina. Muito bem. Bom, amigos, vamos agora a mais informações de X. Deixa-me ver aqui. Cadê? A informação, você foi para onde? Cadê esta página? Amigos, estamos aí já divulgando o 8º encontro, e aqui já vamos fazendo aí, reforçando o aviso e o convite para o 8º encontro de Rádio Amadores e PX de Caruaru, que acontecerá neste ano de 2024. O DX Clube Sem Fronteiras convida todos os DXistas, radioescutas, radioamadores e a população em geral para participar do 8º encontro de Rádio Amadores e PX de Caruaru. O encontro será realizado no dia 26 de maio, das 9 às 16 horas, no Centro de Compras Polo Caruaru, localizado na Avenida Projetada, sem número, às margens da BR-104, no quilômetro 62, aqui na cidade de Caruaru, estado de Pernambuco. Sua presença será de primordial importância.
O encontro terá palestras, feirinha de rádio e equipamentos, a Eletrotroca, certo? E aí vamos ter vários sorteios de brindes, vamos estar homenageando os radioamadores mais novos, os veteranos, o que veio de mais distante, o que veio ou seja, o que veio realmente da cidade mais distante, ou do estado mais distante, como também a maior caravana, certo? Então vamos homenagear esse pessoal com certificado e brinde. Informamos que a taxa de inscrição é de apenas R$30, certo? E também estamos realizando a produção de uma camisa alusiva ao encontro, que os amigos podem adquirir aí, não só os que vêm para o encontro, mas também em qualquer lugar do Brasil, você pode adquirir aí a camisa do encontro no valor de R$50. Os pedidos das camisas já começaram desde o dia 15 de fevereiro e vai até o dia 10 de maio, ok? Então, visitem a página do Deixe Clube Sem Fronteiras e os amigos terão todas as informações necessárias para vir participar conosco e nos prestigiar neste grande encontro dos radioamadores e dos PXeiros, ou seja, os rádios operadores da faixa do cidadão. Outra informação também que eu gostaria de chamar os amigos é que no site do DeixeClubSemFronteiras.com os amigos podem baixar o livro em PDF do amigo Marcos Álvares Barbosa, Rádio Escuta, O Mundo em Suas Mãos. Um excelente material de como você montar sua mesa de escuta, como você preparar o seu ambiente para fazer uma excelente escuta. Muita informação nesse livro, ok, amigos? Mesmo tendo sido lançado algumas décadas atrás, mas ele vale ainda para a atualidade. Outro livro também que eu indico o pessoal para baixar é o Manual do Rádio Escuta, do nosso amigo Alencar Aldo Fossar. É um complemento do livro Rádio Escuta, O Mundo em Suas Mãos. Muitas das emissoras em AM, onda tropical e ondas curtas, que estão impressas nas páginas desses dois livros, já não estão mais na ativa, ok? Muitas já não existem mais, outras apenas estão na internet, outras realmente extinguiram-se por completo, mas fica aí fica e ficou o registro nas páginas desses dois livros espetaculares para os amigos que querem iniciar, querem ter uma noção do que é a rádio escuta e do manual do rádio escuta. Ok, amigos? Então, visitem o site deixeclubsemfronteiras.com, baixem esses dois livros em PDF, vocês vão ter um conteúdo espetacular para realizar suas escutas, ok? Então, parabenizando aí o nosso amigo Marcos Álvares Barbosa, que está nos escutando lá em Recife, fazendo junção aqui, amigo, ao seu livro, seu excelente livro. E outra informação também, os amigos podem visitar o site do nosso amigo Marcos Álvares Barbosa. Visitem o site dele, é o radioescuta.com.br, que também podem baixar o livro por lá, ok, amigos? E conhecer um pouco do nosso amigo Marcos Álvares Barbosa, do que ele, as escutas, quais são os equipamentos que ele utiliza, certo? Algumas informações sobre o autor no livro, resenhas, a evolução do rádio, a estação dele, coisas da vida, entrevistas, galeria de fotos. Visitem e os amigos vão encontrar um excelente material, principalmente o livro do nosso amigo Marcos Álvares Barbosa. Ok, amigos? Fica aí essa dica interessantíssima. Deixa-me ver mais aqui que de passar. Vamos lá, deixa eu só pegar aqui mais uma notícia. E até aqui você sabia? Na década de 50, o cantor e compositor nativista Victor
Mateus Teixeira, ou o Teixeirinha, morou em Santa Cruz do Sul. Naquela época, ele era operador de patrola no DAER e tinha um programa de rádio na Rádio Santa Cruz, todas as tardinhas. Teixeirinha, inclusive, casou-se com uma santa cruzense no ano de 59, e o casamento foi na Catedral São João Batista. Zoraida era o nome da sua noiva. Teixeirinha faleceu em dezembro de 85. O antigo estúdio na Rádio Santa Cruz não existe mais. Foi demolido. Infelizmente, amigos, o nosso país não tem aquele, como eu posso até dizer aqui a frase, infelizmente o Brasil, ele não guarda sua história, ele não guarda resquícios do passado. Em sua maioria é chegar, demolir, destruir e acabou. Não preserva a sua identidade cultural, a sua história. Quem não tem passado não terá presente e muito menos terá futuro. É triste, mas por vontade de governantes, a nossa história, para aqueles que ainda conseguiram registrar por meio de fotos, fotografia, por meio de desenhos, ainda alguns têm ainda tem como resgatar, como ver o que era os prédios antigos de emissoras, construções e outras coisas mais. Infelizmente, não temos a cultura de preservar o passado. Então, se não temos passado, não temos presente, como teremos futuro? Ok, amigos? Então fica aí mais essa informação. Triste, mas uma realidade no nosso país. Outra informação agora que nos chega desde a Europa é que a Rádio Mix estará no ar no próximo dia 23 de março, ou seja, a partir de amanhã. A Rádio Mix é a nova estação finlandesa, com sede em Raasepori, que apresenta sua próxima transmissão neste sábado, dia 23 de março de 2024, a partir das 7h30 UTC, em 6.185 kHz. Então, a partir das 7h30 UTC, em 6.185 kHz. Os relatórios de recepção poderão ser enviados a realmix.sw@gmail.com. Então, só repetindo, realmix.sw@gmail.com. Trazendo em alfabeto fonético: Romeo, Echo, Alpha, Lima, Mike, India, X-Ray, Sierra, Whisky, @Golf, Mike, Alpha, India, Lima, Charlie, Oscar, Mike. Ok, amigos? Então, só informando o e-mail, realmix.sw@gmail.com. Outra emissora também que estará no ar, mas a partir da próxima semana, é a Rádio Caroline, que estará comemorando nesta Semana Santa 60 anos de transmissão, ok? Então a Rádio Caroline comemora seu 60 aniversário nesta Páscoa com uma transmissão especial de 3 dias de Rosshaven no estuário Blackwater, em Essex. A estação fez sua primeira transmissão não autorizada de um navio de rádio pirata na costa de Essex em 28 de março de 1964. Alguns dos artistas que atribuem seu sucesso aos trabalhos de Caroline enviaram mensagens gravadas para a transmissão especial, incluindo The Kings e Tatus Cool, Saxon, Chris the Book e Nils Lofgren.
bem como os apresentadores anteriores Tony Blackburn, Paul McKenna e Emperor Roscoe. Mais de 100 pessoas visitarão e farão um tour pelo Ross Revenge durante a transmissão de 3 dias, da Sexta-feira Santa ao Domingo de Páscoa, e conhecerão os apresentadores. O navio é a casa da Rádio Caroline desde o início dos anos 80, depois que o navio anterior, o Mi Amigo, afundou na costa de Freetown em um vendaval. O gerente da estação Rádio Caroline, Peter Moore, disse: a transmissão promete uma viagem pela história turbulenta e muitas vezes dramática da estação, apresentando músicas clássicas das últimas 6 décadas, momentos memoráveis e entrevistas com figuras chaves que deram forma ao legado da estação. Celebraremos a nostalgia dos últimos 60 anos e esperamos um futuro emocionante à medida que continuamos a expandir nossas operações de transmissão. O aniversário também destacará uma campanha de crowdfunding da instituição de caridade em Ross Revenge, sede da Rádio Caroline, que está arrecadando fundos para enviar o navio de 64 anos para uma grande reforma no estaleiro, ok? Então, parabéns desde já à emissora Rádio Caroline, ok, amigos? Então fiquem atentos, ela não informou aqui qual a frequência, mas deve estar aí no canal 293 lá da rádio da Alemanha. Acredito que até sexta-feira eles devem informar qual a frequência e horário exato que estarão transmitindo, ok, amigos? Mas vamos aqui ver apenas algumas informações. Vamos ouvir as escutas do Kleber Valente, lá do Canto do Buriti, que ouviu a Rádio Mundial. É uma rádio free na Bahia, em 15.625 kHz. Também o nosso amigo, cadê aqui? Veridiano, lá pela Bahia, ouviu a Rádio Barbalha do Ceará, em 9.930 kHz. Ele ouviu também a Rádio Palavra Alegre, em 9.765 kHz. E a Old Radio, em 9.290 kHz. Amigos, vocês estão ouvindo aí já o Antônio Augusto, dando seu ar na graça, chamando ali papai, ok? Então vamos ouvir aqui os áudios e já voltamos com mais informações de Expo. Você está na nossa Rádio DX, programa Boletim DX. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Olá, amigos! Aqui quem vos fala é o jornalista Cefas César, da cidade de Extremóis, Rio Grande do Norte. Sou decista também e também telespectador do programa Boletim DX e também da nossa Rádio DX. Estou aqui na audiência, quero mandar um forte abraço para esse apresentador e esse grande decista, né? Nosso amigo Antônio Avelino, e a todos que estão na audiência desse programa, que é líder de audiência, dispensa qualquer comentário. Um abraço para todos do amigo decista PS 7064 da cidade de Extremóis, Rio Grande do Norte. Jornalista Cefas César.
proteja a inovação do projeto Mais Justo. Hoje é dia de falar do direito autoral digital. Bom, amigos, acabamos de ouvir aí a Oldies Radio em 9.290, escuta realizada pelo nosso amigo Veridiano lá pela Bahia. Ouvimos também aí a rádio Palavra Alegre em 9.765 kHz. Ouvimos também a rádio de Barbalho lá no Ceará em 9.930 kHz. Como também o nosso amigo Kleber Valente lá do Canto do Buriti com a Rádio Mundial. É uma rádio free lá da Bahia em 15.625 kHz. Bom, amigos, quero trazer aqui a informação do que podemos ouvir das 0 horas até 1 hora UTC. Bom, como eu frisei anteriormente, ainda temos muitas emissoras internacionais no dial, ok? Inclusive, ainda as grandes broadcasts, mesmo não transmitindo diretamente em português ou em espanhol, aqui para o Brasil ou para a América Latina. Vamos frisar algumas aqui nesse espaço que temos. Você pode ouvir a rádio FEBC, ou seja, FEBC de Manila, em 9.795 kHz, das 0 horas às 0 horas e 15 UTC. Também direto do Japão, a NHK Rádio Japão, certo? Em 13.705 kHz. Também das 0 horas às 0 horas e 30, a Rádio Nacional da China, ou a CNR, Rádio 1, em 1.377 kHz. Só que não vai chegar aqui, porque realmente é em onda média. Certo? Mas temos aí das 0 horas a 0 horas e 30 a Rádio Exterior da Espanha em português em 9.690 kHz, como também em 17.715 kHz. Lembrando, aqui já frisando, a partir do dia 31 vai haver aí a mudança do período radial de B23 para o A24, ok? Então, semana que vem as emissoras que já tiver mandado aí as suas informações vão estar passando para os amigos. Também é possível ouvir das 0 horas a 0 horas e 30 UTC a HCJB, a Voz dos Andes, em 6.050 kHz. Também podemos ouvir a Ibra Radio, das 0 horas a 0 horas e 30 em 5.845, 7.300 e 7.470 kHz. Também, das 0 horas a 0 horas e 30, a Rádio Eslováquia Internacional, lá direto dos Estados Unidos, em 7.730 e 15.770 kHz, via Rádio Miami Internacional, como também em 5.850 kHz. A Rádio Tailândia também é possível ouvir das 0 horas a 0 horas e 30, em 13.750 kHz. Podemos ouvir também a Adventist World Radio, das 0 horas a 0 horas e 30, em 17.650 kHz. Podemos também ouvir a VOA, ou seja, a VOA, Rádio Ashna. Não, mas aqui não vai chegar nessa frequência, 972 kHz. Podemos ouvir a Voz da América, das 0 horas a 0 horas e 30, certo? Em 5.890 kHz. Podemos ouvir também a Rádio Argentina para o exterior, das 0 horas a 1 UTC, em 9.455 kHz. Ok, amigos? Outra emissora também, a Rádio Internacional da China, das 0 horas a 1 UTC, em 11.820, 17.490, 7.350, 9.560,
6.180, 7.425, 13.800, 11.790, 11.885 e 15.125 kHz. Também podemos ouvir a rádio Sichuan Ethnic Radio em 6.060 kHz, como também em 7.225. Podemos ouvir também aí a rádio Havana Cuba, das 0 horas a 1 UTC, em 6.000 kHz, em 12.000, 11.760, 11.800, 9.650 e 15.230 kHz. Também podemos ouvir a BBC de Londres, das 0 horas a 1 UTC, em 5.980, 6.035, 17.675 kHz. Também a Rádio Romênia Internacional, das 0 horas a 1 UTC, em 9.630 kHz em espanhol, como também em 7.325. Podemos ouvir também a rádio A Voz da Turquia, das 0 horas a 1 UTC, em 9.500, em 5.960 kHz. Podemos ouvir também das 0 horas a 1 UTC a Rádio Taiwan Internacional, em 9.490 kHz. Também podemos ouvir a grande Sound of Hope em 6.215, 6.230, 6.280, 6.340, 6.370, 6.730 e uma infinidade de frequências, amigos, certo? Como em 18.970, 21.490, 21.529, 21.600, 21.785, 12.865, 13.590, 13.890, 14.430, 15.295, 15.340, 15.890, 16.160, 16.100, 16.660, 17.170, 17.400, várias informações, várias frequências. Podemos ouvir também a Rádio Free Asia em 9.930 kHz, também das 0 a 1 UTC. A WBCQ The Planet em 3.265 e 5.130 kHz. Também a Rádio Miami Internacional em 7.780 kHz. A XSG Shanghai Radio Fax, como também a Xizang RTV. A Rádio Xangai podemos ouvir em 4.170, 8.302, 12.382 e 16.559. A Rádio Xizang RTV podemos ouvir em 4.905, 4.920, 6.025, 6.110, 6.130, 6.200, 7.255 e 7.385 kHz. E os amigos visitando o site da abspace.de, os amigos podem encontrar todas essas informações que eu frisei aqui, mas ainda tem muitas emissoras, amigos. Tem a Rádio Tarma, das 0 horas às 2 UTC, em 4.775 kHz. A Broadstar, em 7.520. Cadê aqui outra? A Rádio Nikkei, em 6.055 e 6.155 kHz, tanto Nikkei 1 como a Nikkei 2. A Rádio Seoul Radio, HLG Seoul Radio, em 12.935, 16.910, 12.843, 16.990, 12.923, 17.130. Deixa-me ver quem mais. Rádio Martí também, em 7.435 kHz, em idioma espanhol. Muitas emissoras podemos ouvir ainda na frequência, no horário das 0 horas a 1 UTC. Ok, amigos? Então vamos chegando ao final da nossa programação na noite de hoje. Esteve com vocês na produção e apresentação Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Você ouviu o programa Boletim DX, edição de número 155. Boa noite, amigos, e até o nosso próximo programa. Antes, uma informação. Na próxima sexta-feira, que será a sexta-feira santa, ou seja,
não teremos o nosso programa. Voltaremos na semana seguinte, ou seja, daqui 15 dias. Ok, amigos? Então, muito boa noite, que Deus ilumine a cada um e respectivamente as suas famílias. Estou indo repousar a garganta um pouco. Boa noite, amigos. Fui! Essa é a sua rádio. Ligada em você. Essa é a sua rádio. Melhor programação, porque você merece. Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Melhor programação, porque você merece. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Simplesmente diferente.